Vamos falar sobre App Runner? Aplicações serverless autogerenciadas rodando em cloud computing dentro da plataforma da AWS? Então fica ligado nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para poder receber os conteúdos que a gente posta aqui no canal. E já deixa um likezinho nesse vídeo para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu sou Wesley Milan, seja bem-vindo ao canal e vamos ao vídeo. Dentre vários e vários serviços e opções que você tem ali dentro da AWS para poder rodar aplicações serverless, eu acho que o App Runner é o mais simples e mais fácil de você começar utilizando. Ele é um gerenciador de aplicações que vai rodar a sua aplicação em modo serverless e ele tem uma vantagem sensacional que é o modo de espera. Que enquanto a sua aplicação não está recebendo requisições, você paga um valor bem pequenininho de provisionamento de memória para que a sua aplicação consiga responder rapidamente quando uma requisição entrar. No restante do tempo, você paga pelo uso de CPU e memória do que você está consumindo ali dentro de recursos enquanto a sua aplicação está ali respondendo aos usuários. No mais, você tem um custinho adicional ali de $1 por aplicação para deploys automáticos, para você poder fazer a integração desses deploys com o teu GitHub e uma taxa de meio centavo de dólares para buildar a sua aplicação, caso a sua aplicação precise ser buildada. Então, o App Runner facilita muito essa questão de fazer o deploy da aplicação e eu recomendo ela especialmente para aplicações de pequeníssimo porte, principalmente por essa vantagem que ela tem de poder trabalhar em modo ocioso e com custo reduzido. Ou aplicações que sofram oscilações de tráfego, ou seja, você já tem uma aplicação ali que já é de médio porte ou de grande porte, mas que ela trabalha com bastante oscilação. Na verdade, essa recomendação eu faço para qualquer serviço serverless, porque normalmente o serviço serverless, por ele ser gerenciado, ele tem um custo levemente mais alto do que uma instância em si, se você for considerar o custo hora por CPU e memória. Por quê? Porque ele é um serviço gerenciado e porque lá por trás das cortinas ele utiliza uma infraestrutura que está 100% disponível, ou seja, entrou requisição, tem que ter um servidor lá que a sua aplicação já está instalada e esse servidor tem que reagir rápido e responder aquela requisição, mesmo que nos minutos ou nas horas anteriores a sua aplicação estivesse ociosa. Por essa disponibilidade, mesmo que você não esteja consumindo o recurso em si, você tem um custo a mais quando você considera o custo CPU por hora. Então, para aplicações compensarem o uso dentro do serverless, o ideal é que você tenha aplicações que ou utilizem modo ocioso durante um determinado período ou que elas sofram oscilações de tráfego durante o dia. Se você tem uma aplicação que ela consome muito recurso e de forma constante, eu já recomendaria que você utilizasse o EC2 direto através do Beanstalk ou através de outra ferramenta de automação como o Code Deploy. Essas duas ferramentas eu já fiz review aqui no canal e eu vou deixar o linkzinho aqui no card para você poder clicar e lá ver os reviews dessas ferramentas. Mas o App Runner eu recomendo para aplicações que sejam de pequeno e médio porte e que tenham uma diferença aí de tráfego, uma diferença de oscilação de tráfego durante o dia, mesmo em períodos ociosos versus períodos de tráfego pequeno e médio, ou aplicações que já têm um tráfego constante, porém tem que ter uma oscilação ali para valer a pena frente a uma instância do EC2, porque a instância do EC2 você vai pagar um preço cheio pela disponibilidade daquela instância inteira durante todo o período. E para você garantir que a sua aplicação entregue aquilo, você vai escalar de acordo com o tamanho da instância. Já no App Runner, você vai escalar em frações menores, escalando nos segundos em que a tua aplicação está dependendo daquele recurso, mas fazendo um scale down quando você não está utilizando ele e salvando grana. Então, eu utilizei o App Runner em poucas aplicações, porém foi muito fácil eu ir lá e criar aquela aplicação e colocar ela para rodar dentro do App Runner. Por que eu utilizei ela em poucas aplicações? Porque depois de um determinado ponto, quando a aplicação, como eu acabei de falar, quando a aplicação já começa a consumir recursos de forma mais constante, ou ela tem uma certa estabilidade ali na questão de consumo, já não compensa mais você utilizar uma infraestrutura sob demanda no nível de granularidade do App Runner. Mas porque as aplicações que eu coloquei aqui dentro
começaram utilizando muito tempo ocioso, então eu economizei bastante grana nesses períodos, mas conforme ela foi crescendo, ela me demonstrou uma estabilidade de tráfego durante todos os dias. E isso acabou levando a um cálculo que fez compensar mais eu utilizar uma instância EC2. Porém, uma das aplicações, ela cresceu tanto e ela tinha um nível de oscilação tão bonito com relação à questão de uso de serverless, que a gente acabou portando ela para dentro do ECS, que comporta uma capacidade maior, comporta uma escalabilidade em outro nível e com mais recursos. Então, assim, o App Runner é simples de utilizar, fácil de você publicar. O custo dele é acessível se você tem uma aplicação com pouco recurso ou que ela ainda esteja em pequeno e médio porte e que o tráfego sofra oscilações durante o dia de utilização, mas quando você chega num determinado porte, você pode migrar essa aplicação ou para um EC2, utilizando o Code Deploy, por exemplo, e mantendo a automação do processo de deploy, ou você migrar para um ECS, que já aí você já eleva a categoria aí da sua aplicação a um outro nível de capacidade para atender um tráfego mais parrudo aí da sua aplicação, ou é claro, se você precisa de recursos específicos do ECS para poder fazer com que a sua aplicação rode. A principal vantagem aqui do App Runner é que a granularidade de escalabilidade dela é muito menor do que a do EC2, por exemplo. Se a tua aplicação sozinha, ela precisa de uma instância small ou medium, por exemplo, para poder rodar, lá dentro do EC2, em cada passo da escalabilidade, você vai escalar uma medium ou uma small. Então, cada degrau desse que você escala, você tem um passo maior na questão de custo-hora. Quando você está rodando dentro do App Runner e utilizando a tecnologia serverless, você escala em degraus menores, utilizando essa granularidade a seu favor para economizar grana. E o scale up e down do App Runner é muito mais rápido do que você ficar subindo e descendo instâncias lá no EC2. Normalmente lá no EC2 você tem ali alguns minutos até a tua instância subir, ser adicionada e estabilizar, o que faz com que você precise deixar a sua infraestrutura pré-provisionada numa escala maior do que o que a sua aplicação realmente precisa para rodar. Então, por exemplo, a minha aplicação roda tranquilamente numa instância small, porém, com 10, 20 usuários simultâneos dentro da aplicação, ela já está consumindo ali 80% de recurso, 80% de CPU e memória. Para isso, eu preciso rodar ela numa instância medium, para que quando o tráfego vá subindo, eu não estrangule a minha aplicação antes de eu ter a chance de adicionar uma nova instância. Então, eu sempre vou rodar com ela com mais recursos disponíveis e trabalhando o meu auto-scaling ali na faixa de 60% de CPU, 70% no máximo, para que não corra o risco de vir um tráfego maior do que o esperado e eu acabe estourando, travando a minha aplicação porque não tem recurso ali, dando tempo de uma nova instância subir e atender aquela demanda. No caso do App Runner, o scale up e scale down é automático e ele é mais granular, ou seja, ele vai atender ao volume de requisições que eu configurar. Eu vou falar, essa minha aplicação vai atender a X requisições por segundo e eu quero que ele faça o scale up e scale down, adicionando recursos computacionais de acordo com o que esses recursos forem sendo saturados ou forem alcançando um determinado limite de consumo. Mas a granularidade é o grande segredo. Por isso, quando você compara o custo-hora de uma instância EC2 com o custo-hora do App Runner, você vai ver que o do App Runner acaba sendo um pouquinho mais caro. Porém, a granularidade é de onde você tem que extrair as vantagens do uso do serverless. É utilizar essa oscilação de tráfego. Por isso, quando o uso é constante, não compensa. Tá? Então, esse é o meu feedback com relação à questão de consumo do App Runner. Lógico que se você tem uma aplicação bem pequenininha, aquela aplicação que quase não recebe tráfego ainda, ela também vale a pena justamente pelo modelo de cobrança reduzida em modo ocioso. Então vale a pena você dar uma olhada nas características de cobrança do App Runner para você entender
onde a sua aplicação se encaixa ou não para valer a pena o consumo dela. Nesses casos, um dos usos muito úteis do App Runner é para você poder rodar microserviços. Vamos supor, você tem uma aplicação monolítica, você precisa separar uma parte da sua aplicação que consome muito recurso dela em determinados horários do dia e em outros horários ela não consome praticamente nada. Então você pode extrair essa parte da sua aplicação, transformar num serviço independente e ao invés de você levantar uma instância inteira para atender poucas horas por dia de demanda da sua aplicação, você pode colocar dentro do App Runner e consumir ela de maneira externa à sua aplicação principal e economizando dinheiro nos momentos ociosos desse serviço que você vai estar separando. Então, isso é mais uma utilidade aí do App Runner para sua aplicação aí em produção. Vale a pena lembrar que depois de tudo isso que eu falei, se você está pensando em utilizar o App Runner, por exemplo, só para o ambiente de desenvolvimento, e fazer deploy da sua aplicação para um outro tipo de serviço, como um Fargate ou um ECS, vale a pena lembrar que essas diferenças entre ambientes podem causar conflitos nas versões que você está fazendo deploy para um ambiente de produção. O ideal é que você tenha o seu ambiente replicado exatamente como é o seu ambiente de produção na hora de você homologar a sua aplicação, na hora de você fazer as validações dela. Que essa incompatibilidade de ambientes pode causar problema na sua aplicação. Por exemplo, testei no App Runner no ambiente de homologação, estou rodando a minha aplicação de produção no ECS, ele pode não ter a mesma configuração e não rodar da mesma maneira lá, causando problemas. Então, se você for utilizar o App Runner para desenvolvimento e homologação, utilize ele para produção. Se for ECS, é a mesma coisa e assim por diante, para você manter a homogeneidade dos seus ambientes e garantir que ele vai rodar da mesma maneira em todos eles. Beleza? Vamos criar uma aplicaçãozinha aqui só para a gente ver como ele funciona na prática? Vamos lá então, vem para minha tela. Aqui no painel de criação do App Runner, a gente clica aqui no Create a App Runner Service. A gente pode utilizar um container, um registro de container, ou seja, se eu for fazer um deploy de um Docker aqui para dentro, ou eu posso utilizar um código lá do GitHub, eu posso puxar minha aplicação direto via repositório lá do GitHub, basta eu dar autorização aqui para o App Runner puxar aquela informação de lá. No caso de eu usar um container, eu posso utilizar ele de dentro do ECR, ou seja, um container meu que eu registrei aqui dentro do serviço de containers da AWS, ou eu posso utilizar um container público, por exemplo, eu vou puxar de lá um container padrão do Node.js ou um padrão do Python e eu vou configurar ela dinamicamente quando essa aplicação subir. Tá? Então eu tenho essas opções, eu posso fazer de várias maneiras diferentes para poder levantar minha aplicação. Nesse caso aqui eu indico qual é a URL do meu container, venho aqui e escolho qual é o deploy. Se eu quero um deploy manual, ou seja, eu vou dizer quando a minha aplicação tem que subir, ou eu faço um deploy automático. Como é o deploy automático? Essa parte é a parte muito legal a respeito do App Runner, que você consegue integrar ele lá com o seu repositório do Git ou com o seu repositório do ECR, e quando você fizer um push de uma versão nova, de uma imagem já pronta, que você já validou, que você já testou, que ela está prontinha ali com a sua aplicação, você fez o push para dentro do ECR, o App Runner vai detectar que tem uma versão nova e ele vai puxar automaticamente e vai publicar a sua aplicação. Eu dei essa recomendação também no review a respeito do Code Deploy, que o Code Deploy também faz a mesma coisa. Não utilize o deploy automático se você não tem um processo bem definido de desenvolvimento e de publicação. E isso inclui um pipeline bem desenhadinho, com testes automatizados, com uma boa cobertura de testes. Não adianta você ter uma aplicação e você ter lá 10% dos teus métodos cobertos. Então ele tem que ter uma boa cobertura de teste e você tem que ter um processo de deploy bem redondinho aí definido com a sua equipe de desenvolvimento. Ela tem que estar bem alinhada. Caso contrário, é um tiro no pé. Caso contrário, você colocar isso como um deploy automático, você corre o risco de alguém, por engano, fazer um push de uma imagem, seja para o Git, seja para o ECR, de uma imagem que não está devidamente qualificada para ir para produção, e o seu sistema de deploy automático vai simplesmente pegar aquela imagem, colocar lá em produção, e vai estar tudo quebrado, vai estar com problema, vai, de repente, publicar uma imagem que não é para ir para o ar ainda, com uma versão especial ou com novas features que você está preparando. Então,
tenha bastante cautela com relação à automação completa aí dos deploys, se você ainda não tem um processo bem definido dentro da sua equipe de desenvolvimento, tá? Fica a minha dica. E por fim, você pode criar uma nova role ou você pode utilizar uma role já existente para poder gerenciar as permissões do teu aplicativo, do teu App Runner. Eu não tenho aqui uma aplicação pronta para eu poder subir aqui que eu possa mostrar publicamente, tá? Mas ele é muito simples, é muito fácil. Uma vez que você registrou a imagem lá no ECR ou que você tem o teu repositório no Git, que você puxa ele para cá para rodar, fica tudo muito prático para você poder botar para executar. As roles definem as regras. Se você não definiu regras ainda, se você não entende como o App Runner funciona ou do que ele precisa para poder rodar, eu recomendo que você utilize a criação da role padrão e a partir dela você entender o que a Amazon está criando ali dentro, você poder customizar ela, inclusive na questão de acessos a serviços especiais. Por exemplo, você precisa que a sua aplicação do App Runner tenha acesso a um bucket do S3. Cria a role padrão, depois entra lá e faz a customização do que você precisa para poder apontar ela para o teu bucket do S3 ou para o SS ou para o SQS, enfim, qualquer outro recurso que você vá utilizar. Mais uma vez, uma recomendação aqui de segurança que é não coloque regras esgaçadas ali dentro daquela role. Ou seja, eu preciso acessar o bucket do S3, mas sei lá, são 5 buckets que eu preciso ter acesso. Então eu vou lá e coloco lá acesso full do S3 naquela role e taco o foda-se lá para aquela questão da regra. Não faça isso, tá? Você precisa de acesso a 5 buckets, coloque a especificação de cada um dos buckets e quais são eles e o que você pode fazer dentro daquele bucket. Não é novidade, se você já trabalha com buckets, já trabalha com S3, já trabalha com AWS, que cada bucket tem as suas peculiaridades. Não são todos os buckets que são tipo assim, você tem permissão para fazer o que quiser. Normalmente você tem lá um bucket que é para upload, então a aplicação pode fazer upload. Quem pode ler ou quem pode excluir registros lá de dentro, arquivos de dentro daquele bucket são workers que vão puxar aquele trabalho lá de dentro, vai executar alguma coisa e vai passar para frente. Tem um bucket que é só para exibição de imagens, então você tem lá permissão só de leitura a partir da sua aplicação. Então dê as permissões corretas no nível correto para cada bucket que você precisa. Não coloque regras genéricas aqui dentro da role. Às vezes a preguiça de fazer a coisa mais detalhada acaba abrindo brechas na sua aplicação em questão de segurança, tá ok? Então aproveite as vantagens e a facilidade de você subir uma aplicação de modo fácil, rápido e autogerenciado através do App Runner e utilize esse tempo para manter as suas aplicações, a parte de segurança da sua aplicação mais arraigada, mais amarradinha, bonitinha, para você garantir a segurança e a performance da sua aplicação. Fechou? Tamo combinado? Não esquece de se inscrever e de deixar seu likezinho aqui nesse vídeo para ajudar ele a chegar para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.